Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser baseado num artigo de minha autoria, que está no Medium, na minha plataforma do Medium, chamado A Realidade da Pátria Grande, do Foro de São Paulo e da Banca contra o sofisma de Olavo de Carvalho e as bravatas da direita bolsonarista. O título do artigo é pesado. Eu tenho absoluta consciência disto, não é? Mas é importante nós falarmos destemidamente, sem medo de tocar em determinados assuntos. Um dos temas que tem dominado a pauta brasileira é exatamente a ideia do Foro de São Paulo. Eu já fiz outros programas de rádio sobre isso, tenho feito muitos posts e, sobretudo, quero aqui destacar, conforme já disse em outros programas de rádio, que esse assunto do Foro de São Paulo ele tem um recorte inadequado, a meu ver. Por quê? Porque ele coloca uma situação histórica do Brasil dentro de um recorte histórico que tem algumas poucas décadas. A realidade histórica brasileira, hoje, como nós enxergamos a história, ela tem uma ruptura institucional. Essa ruptura institucional eu tenho frisado de diversas formas, sob diversos ângulos, que ela deu-se a partir de 1822, quando foi declarada a independência do Brasil. A independência do Brasil é um ato maçônico, aliás, inclusivamente assumido por inúmeros historiadores maçons. E, recentemente, inclusivamente, o assunto tem voltado à baila através de outros historiadores, que antes não tratavam do assunto da maçonaria. Bem, então, dito isto, vamos aqui pegar uma questão em relação ao Foro de São Paulo. O candidato que venceu agora as eleições e que é presidente da República, um dos argumentos desta candidatura era dizer que ele iria combater o comunismo, não é? E que o Foro de São Paulo é um grande problema. Bem, aqui algumas questões em relação a isso. O Foro de São Paulo é um problema? Sim. Mas é preciso entender que o Foro de São Paulo não é o esquema. Ele faz parte de um esquema. O Foro de São Paulo é uma criação conjunta do Brasil, caso especificamente de Lula, não é? E de Cuba, com Fidel Castro. Foi lançado em 1990, quando acontece a primeira reunião do Foro. Portanto, pós-queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, ou a perestroika, não é? Foi em 1989. Ora, os próceres e a militância da direita falsa brasileira, que surgiu agora no cenário, atribuem ao Foro de São Paulo a responsabilidade por todo o caos político, cultural e financeiro do Brasil. Essa perspectiva, assumida como verdadeira pelo candidato Jair Bolsonaro em 2018, foi tornada política externa de Estado do Ministério das Relações Exteriores pelo chanceler Ernesto Araújo. Bem, então nós temos que uma realidade histórica, não é? O Foro de São Paulo foi assumido por um candidato, virou política pública. Acontece que essa realidade histórica ela tem que ser vista com uma certa cautela. E ao longo desse programa eu vou tentar colocar a minha perspectiva, evidentemente, dentro dessa visão.
Ora, atribuir ao Foro de São Paulo a responsabilidade por todo o caos político, cultural e financeiro do Brasil é um sofisma, é um estratagema absolutamente cínico e cretino para passar ao largo da questão. Eu já fiz outros programas da República mostrando que antes do Foro de São Paulo, e o PT não tem nada a ver com o que foi feito na Constituição de 88, isso é para mostrar que se a gente tirar o PT da jogada, nós vamos verificar que o projeto de tomar posse do Brasil, de destruir o Brasil, também é visto em outros partidos. Também foi feito por outros indivíduos. Isso equivale a dizer que há, portanto, por trás do jogo político brasileiro, oficializado, uma elite oligárquica que joga em todos os partidos. Enquanto os partidos são criminalizados, essa elite oligárquica sai livre, lesa e solta das questões. Não é? Também fiz um outro programa, há dias atrás, falando sobre a cartografia da corrupção brasileira, que é um projeto de pesquisa agora, recente. Não é? Bem, então o que nós temos? É preciso atribuir a responsabilidade que cabe ao foro dentro do caos político, cultural e financeiro do Brasil. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é atribuir ao foro toda a responsabilidade pelo caos político, cultural e financeiro. A diferença é abissal. Quando se atribui toda a responsabilidade, nós estamos diante de um sofisma. Esse sofisma foi criado por quem? Por Olavo de Carvalho. O auto-intitulado segundo governo do Jair Bolsonaro. Segundo entrevista que ele mesmo deu ao Globo, onde ele faz um recorte arbitrário, profundo da história do Brasil, e de tal modo é grave o recorte que ele faz, que ele força uma realidade geopolítica em detrimento de um longo processo histórico que a antecede, sustenta e lhe dá sentido, e sem o qual a história do Brasil não só perde sentido, bem como ela adquire um outro sentido. Além disto, quando ele faz esse recorte, o fato dele ter trazido o assunto do Foro de São Paulo, ele quer assegurar para ele um protagonismo como a voz única da recuperação de um processo histórico. Então é preciso entender os inúmeros desdobramentos desse recorte. Bem, as pesquisas e os levantamentos documentais sobre o Foro de São Paulo são fruto do trabalho exaustivo do advogado, diretor da Associação Comercial de São Paulo, Dr. José Carlos da Graça Wagner. Graça Wagner foi advogado, diretor da Associação Comercial de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro pela Liberdade Econômica e Desenvolvimento Social e presidente do Conselho Curador da Fundação Casper Libero. Então, Graça Wagner trouxe essas informações, esses documentos a público, em primeira mão, pelo próprio Graça Wagner, portanto não foi o Olavo de Carvalho. Graça Wagner entregou ao Olavo de Carvalho os documentos. Bem, igualmente, a jornalista investigativa Marta Serra divulgou o trabalho do Graça Wagner. O que acontece é que o Olavo de Carvalho ampliou na mídia o trabalho, porque ele, naquela altura, era jornalista de grandes jornais, escrevia para grandes jornais. Então, digamos, o mérito terá sido a defesa, evidentemente, daquele processo, quando ninguém falava sobre ele, e a visibilidade foi graças ao jornal. É preciso que se dê nome aos bois. Portanto, ao assumir para si o pioneirismo da publicitação, ou só para si, em parte é verdade.
Em parte não. Não é? O que acontece? No Brasil criou-se um processo muito complicado. O Dr. Graça Wagner, ele recolheu documentos. Esses documentos nunca foram trabalhados historicamente. Tá? Ou seja, eles não viraram projeto de pesquisa. Então, uma coisa é você ter acesso ao documento, outra coisa é você trabalhar em cima do documento. São fatos completamente distintos, tá certo? Porque quando você trabalha em cima do documento, é a partir disso que você tem que cruzar dados com outros documentos. É a partir disso, portanto, que um cenário geopolítico, inclusivamente, pode ser descrito com absoluta idoneidade. O absoluto aqui, evidentemente, que eu estou me restringindo ao método de produzir pesquisa, né? Absoluta idoneidade nesse sentido. Porque, evidentemente, se você tem um documento na mão e depois vem outro documento que destrói aquele documento, evidentemente que aquele documento, mesmo que ele seja um documento oficial, ele precisa de uma leitura outra adicional. Bom, até agora, toda a documentação apresentada pelo Graça Wagner, ela não foi analisada. Tá certo? Então, isso é uma coisa que nós temos que ter em perspectiva. Para fazer uma afirmação de que o Foro de São Paulo é o responsável por todo o caos político, social e cultural do Brasil, essa documentação precisaria ter sido analisada, buscando a contraparte. De modo que é um sofisma, repito, é uma pilhéria, é um deboche, um indivíduo trazer uma documentação e a partir publicar essa documentação, que não foi ele que pesquisou, e a partir dessa publicação, transformar o documento como se o documento tivesse sido submetido a um longo processo de pesquisa para analisar as fontes e o documento em si. Isso não foi feito, repito, até o momento. Bem, então, Graça Wagner, baseado em documentos que ele foi colhendo ao longo dos anos, num processo muito exaustivo, ele teve os arquivos americanos como centro da sua pesquisa. Ele mostra, evidentemente, esse levantamento documental, portanto, é a fase preliminar de uma pesquisa. Ele mostra um cenário gravíssimo do projeto comunista para a América Latina. Projeto esse que todos julgavam extintos depois da perestroika. Mas veja, o Foro foi fundado um ano depois da perestroika, da queda do Muro de Berlim. Portanto, é muito sintomático, né, nós termos um lançamento de uma esquerda na América, quando, teoricamente, na Europa, algum outro movimento está aparentemente cedendo. Né? Então, evidentemente, esses dois cenários, por exemplo, tem que analisar. Isso é mais um aspecto nesta questão. Bem, então o Graça Wagner colheu esses documentos, foi muito perseguido por conta disso. A jornalista Marta Serra conheceu o Graça Wagner e conhece o filho. Né? Então, ela já me disse que os sofrimentos que ele e a família passou foram absolutamente indizíveis por conta dessa documentação. É claro que a documentação que ele trouxe é extremamente robusta e poderosa, mas repito, ela indica alguma coisa, mas o documento não foi trabalhado. Né? Bem, é preciso trabalhar o documento para cruzá-lo com outros documentos, porque a partir disso é que nós vamos poder ter um cenário que se abre para uma outra perspectiva, entendendo meandros. Bem, o Graça Wagner, a pesquisa dele não centraliza a responsabilidade exclusiva do caos político, cultural e financeiro do Brasil ao Foro de São Paulo. Ao que eu sei. Bem, se ele, que é o sujeito
que fez essa pesquisa e não centraliza isso, a visão, portanto, que privilegia o Foro de São Paulo como responsável pelo caos político, cultural e financeiro do Brasil é fruto da interpretação de Olavo de Carvalho em cima dos documentos e da pesquisa do Graça Wagner. Então, o que o Olavo de Carvalho fez foi criar uma teoria sua sobre o Foro de São Paulo, a qual ele passou a divulgar e em cima da qual ele montou grande parte da sua estratégia de guerra cultural contra o PT e contra a esquerda nacional. Nós estamos diante, portanto, de um contorcionismo interpretativo de Carvalho que marginaliza a perspectiva do Graça Wagner, parcializando um processo revolucionário, transformando Lula e Fidel Castro nos cérebros desta operação, e, ao mesmo tempo, ele desmembra e silencia a atuação de um grupo estratégico ao qual o Foro de São Paulo está submetido. Grupo esse que não sei sequer se o Graça Wagner sabia disso, né? E nem tampouco se o Olavo de Carvalho sabe. Muito bem. Que grupo é esse? A teoria que norteia o Foro, que teoria é essa? É a teoria que fala da criação de um grande bloco continental de esquerda. Essa teoria não é originária nem original do Foro de São Paulo. Essa teoria já está desenhada, concebida e em operação desde o século XIX. Por conseguinte, muito anterior, a chamada Conferência Tricontinental dos Povos Africanos, Asiáticos e Latino-Americanos, organizada por Cuba em 1967. Conferência essa tida como a raiz do Foro de São Paulo. Esta conferência não é a raiz do Foro de São Paulo. Tá? Repito, porque a ideia de um grande bloco continental de esquerda já havia sido desenhada desde o século XIX. Inclusivamente, esse modelo de governança global, de um governo mundial, é o mesmo modelo postulado pelo Clube de Roma em meados do século XX. Modelo esse que foi adotado pela ONU, que foi adotado pelo CELAC no Brasil. Portanto, a palavra esquerda, neste sentido utilizada, é uma cortina de fumaça. Porque o que verdadeiramente importa são os blocos continentais como modelo de governança. Ora, se tais blocos são dirigidos pela esquerda ou pela direita, a meu ver, isso é absolutamente irrelevante. Tá? Porque os conceitos, aliás, políticos de esquerda e de direita já estão extintos há décadas. O novo nacionalismo que está surgindo no mundo inteiro, capitaneado por indivíduos perigosíssimos e malfeitores, como Steve Bannon, não trabalham mais com o conceito de direita e de esquerda. Essa gente está trabalhando no novo modelo de nacionalismo, que é uma ditadura, com a fusão dos conceitos de direita e da esquerda, com a fusão dos conceitos de comunismo, nazismo, fascismo e cristianismo. É preciso entender o que está sendo construído teoricamente no mundo. Né? As mais recentes teorias, portanto, sobre os conceitos de direita e esquerda, estão casando com o cristianismo. É isso que resulta como o surgimento da chamada nova direita nacionalista patriota, da qual Steve Bannon, que foi expulso do governo americano, é um dos grandes expoentes. Steve Bannon esse, que disse recentemente que o vice-presidente do Brasil, o general Mourão, tem que ser defenestrado do cargo. E nós estamos diante de um negócio gravíssimo, porque a gente tem um sujeito externo ao Brasil, dando pitacos sobre como o Estado brasileiro deve ser conduzido. Num claro processo de interferência de soberania. Recentemente, ele foi até a Itália, está na Itália, dizendo que o Papa tem que ser combatido. Veja bem, o Papa, os brasileiros estão com mania de chamá-lo de esquerdista, não é? Mesmo que o Papa seja esquerdista, o Papa não é a Igreja. O problema do catolicismo
é que quando você ataca a figura do Papa, que é o chefe de Estado, por tabela você ataca a igreja, não é? Então, mesmo que a igreja esteja tendo à frente um esquerdista, é preciso dizer em que modalidade ele é de esquerda, não é? E, sobretudo, querer tirar o Papa, torná-lo um inimigo da cultura ocidental e cristã, é derrubar todo o edifício da igreja. Uma vez que você derrube todo o edifício da igreja, quem vai se colocar no lugar da igreja? Qual é o poder religioso? Isso é o que nós deveríamos refletir, católicos ou não, cristãos ou não. Então é gravíssimo o que esse homem andou falando na Europa, não é? Bem, o fato é, Steve Bannon foi chutado da Casa Branca americana. Ele é um dos expoentes da chamada nova direita nacionalista patriota. Direita esta que namora com a ditadura internacional. Esse é o termo correto. Eles são iliberais, autocráticos, para usar o termo técnico, não é? E essa gente está propondo a junção da direita com a esquerda, casando ambos com o cristianismo. Então é muito curioso que no Brasil esteja sendo dado crédito a um homem que faz parte de um dos maiores movimentos de conspiração, de derrubada do cristianismo do mundo, não é? E da junção da direita com a esquerda, conceitualmente falando. Essa falha, na direita bolsonarista olavética, ela é por desconhecimento ou é por cálculo? Não é? Ora, o Foro de São Paulo, portanto, é uma realidade recente, pós-redemocratização brasileira. Então, pelo dito antes, é muito menos exato, para não carregar nas tintas, né, lançar a hipótese da veracidade e da profundidade da responsabilidade do Foro pelo caos político, cultural e financeiro do Brasil. Porque esse recorte culpabiliza somente os partidos políticos brasileiros e de uma forma bastante recente. Então todo o descalabro, todas as ações da elite cultural brasileira, que vem destruindo o Brasil desde 1822, passa-se simplesmente por cima desse descalabro. Ora, acontece que é histórico, além desses aspectos acima citados, quer dizer, o Foro é uma realidade, né? Concerne considerar o que antecede ao Foro. Um outro conceito, chamado pátria grande. A pátria grande é a grande realidade política prevista na Constituição Federal de 88, cujo conceito foi criado no século XIX. Conceito esse fundamentado nas propostas dos movimentos revolucionários, do qual o Foro de São Paulo é um ramo terciário. Não é o tronco principal, tampouco é a raiz. Eu já falei várias vezes que a criação da Pátria Grande está prevista na Constituição Federal de 88, no parágrafo único do artigo 4º. Tá? Nem o senhor Jair Bolsonaro tem tutano para tirar do artigo 4 a Pátria Grande. Então, traduzindo em miúdos, muito antes do PT, séculos antes do PT, não é? A maçonaria lançou um conceito de governo mundial. No século XIX, existe uma política que se implementa na América Latina já de criação de grandes blocos liberais. Liberalismo é o nome para a maçonaria na Europa, para a esquerda. A Pátria Grande é exatamente o conceito que unifica isso tudo. Então, traduzindo em miúdos, a formação de uma comunidade latino-americana de nações é a Pátria Grande. Não é? Esse artigo foi inserido
pelo então deputado Michel Temer, do PMDB, ex-presidente da República, na Constituição Federal de 88. Então veja, o Michel Temer, até que se prove o contrário, é do PMDB. O que o PT tem a ver com a Pátria Grande? Nada. O PT tem a ver com a formação do Foro de São Paulo. Eu já falei e torno a repetir. Se tirar o PT do poder, o Foro de São Paulo permanece. Se tirar o PT do poder e o Foro de São Paulo for defenestrado, o projeto da Pátria Grande permanece intocado. Né? Michel Temer, falando sobre a Pátria Grande, portanto sobre esse artigo 4, na 15ª edição da conferência do MIT sobre a América Latina, ele afirmou o seguinte, abre aspas, o processo de integração latino-americano decorre, para o Brasil, portanto, de determinação constitucional. Nascida da vontade popular, a integração é plasmada no texto magno, como imperativo para o governante. Assim como o povo brasileiro se decidiu pelo caminho da integração regional, a mesma opção poderia também estar refletida no mandamento constituidor das regras máximas da ordem nos países latino-americanos. Mais ainda, os próprios instrumentos internacionais, decorrentes das relações entre as nações do hemisfério, poderiam refletir sempre esse anseio dos povos latino-americanos. Fecha aspas. A frase é absolutamente clara. Então veja, tendo isto em perspectiva, isso não é todo o cenário, isso é uma pequena parcela do cenário, mas ela tem que ser considerada. A bravata falaciosa da neodireita e do governo de Jair Bolsonaro é tremenda, porque combater o Foro de São Paulo não extingue a Pátria Grande. E a Pátria Grande é ela, por determinação constitucional, como bem disse o Temer, que será executada. Portanto, é muito improvável que o Jair Bolsonaro suprima esse parágrafo único da Constituição de 88. Aliás, é exatamente dentro deste escopo, à guisa de exemplo, que as placas dos veículos brasileiros já estão adaptadas para o padrão do processo de integração latino-americano. Todo sujeito que está indo emplacar veículo agora sabe exatamente isso. Por que a placa do Brasil está mudando? Faz parte do projeto de integração. Por que foi criada a Força Nacional? Faz parte do projeto de integração latino-americana. Isso é a Pátria Grande. Né? O governo que eles criaram agora para tirar a Unasul é a Pátria Grande. É o mesmo modelo. Só que eles estão fazendo de conta que é a Pátria Grande da direita. Não existe Pátria Grande da direita. Existe o conceito da Pátria Grande. Ora, sobre o projeto de um governo mundial, também já falei sobre isso, e já lançamos um livro só sobre isso, no início do século XX, o português Fernando Pessoa tem um escrito chamado Os 300. Pessoa falava dos 300 senhores que compõem um grupo cuja ação visa destruir as bases da civilização ocidental. Que as bases são essas? Pessoa coloca que são 3. A cultura grega, a ordem romana e a moral cristã. Gustavo Barroso, um autor perseguidíssimo no Brasil, nos 6 volumes da sua obra História Secreta do Brasil, ele sustenta uma linha de pensamento muito similar ao do Fernando Pessoa. O Pessoa antecede ao Barroso. Ora, esses autores, dentre outros pioneiros, discorrem sobre essas temáticas num momento histórico em que não tinha internet, né, em que esse assunto era praticamente inexistente. Portanto, o acesso às pesquisas eram muito dificultosos. Para esses indivíduos chegarem à visualização de um grupo dominante, evidentemente que é preciso muita consistência e muita pesquisa. Então, eles já alertavam sobre um modelo de governança global. No entanto, o modelo de governança global que eles indicavam que estava sendo consolidado se concretizou tempos depois.
Veja, no século XIX nós temos a pátria grande, a ideia dos estados, da criação dos estados, e vai andando. Porque, evidentemente, se você tem um movimento em escala internacional, mesmo os movimentos em escalas nacionais levam décadas. Essas coisas não se implementam do dia para a noite. No caso da América Latina, o Foro de São Paulo pode, inclusivamente, vir a ser extinto. Fidel Castro está morto e o Lula está preso. O foro continua. Teve reunião ano passado. Então, o fato do Fidel Castro estar morto e o Lula preso não implica na extinção do projeto do foro, não. E mais, o Foro de São Paulo pode ser extinto. A Pátria Grande vai continuar. Então, parafraseando de Pessoa, do estudo de Fernando Pessoa, a identidade desse grupo dos 300 pode ser visto numa linguagem atualizada na chamada banca e no eurasianismo. A meta da banca e do projeto eurasiano, por exemplo, como vem explicando muito bem Priscila Garcia no Facebook, não é destruir o Brasil. O Brasil é um país rico. Nenhum doido quer destruir o Brasil. Quer tomar posse dele. Para ter controle sobre ele, total, cultural, político, financeiro. A realidade que nós pensávamos o mundo, teórica, até a década de 80, de 90, é uma. A partir da década de 90, nós temos uma outra realidade teórica completamente diferente. Não existe mais direita e esquerda. Eu já fiz programa sobre isso. Já dei os nomes dos autores que desenvolveram esses conceitos, que estão unificando. De modo que o Brasil reeditar esse combate ao comunismo de uma forma absolutamente tacanha, longe de toda discussão teórica real, concreta que está tendo no mundo, não interessa se é a esquerda ou a direita que está discutindo. Ela está discutindo e aquilo já foi proposto e está em plena execução. Então, o Brasil resolveu lançar-se numa cruzada cuja discussão teórica já não é mais no mundo inteiro. Isso é sinal de loucura, de demência, ou quem fez isso está querendo exatamente colocar o Brasil num imbróglio, numa roubada de discussão teórica, para daqui mais à frente a discussão cair por terra. Que ela cai. Ela já não existe mais. A meta da banca, portanto, não é destruir o Brasil, é tomar posse dele, das instituições, e botar todas as instituições para trabalharem para ele. Veja o projeto do Banco Central Mundial. A diretora do FMI está defendendo vivamente todos os bancos centrais. Claro que ela está defendendo. Todos os bancos centrais não são dos governos, são particulares. É da banca. O governo do senhor Jair Bolsonaro está defendendo a autonomia do Banco Central, a privatização do Banco Central. Significa que o controle da moeda vai cair de fato na mão da banca se esse negócio passar. O Ciro Gomes reagiu e acertadamente disse que se o governo brasileiro resolver colocar um negócio desse, tem que ir para a rua e quebrar tudo. Não é? Porque isso é um crime de lesa pátria. Quer dizer, você está pegando o esquema, como os Estados Unidos lutam até hoje, porque exatamente um presidente, quando Lincoln foi assassinado exatamente porque ele não queria deixar instalar o esquema do Banco Central americano. E o presidente que sucedeu ao Lincoln, foi comprado pela banca e instalou o esquema do Banco Central. Então, o governo americano enfrenta problemas gravíssimos e quer se livrar da banca. O problema é que uma vez que você deixa os ratos tomarem conta da ração do gato, acabou. Não é? Ora, então, muitos podem pensar que o projeto de tomar conta do Brasil pela banca deve-se às imensas riquezas naturais brasileiras e que tais riquezas são
vitais e necessaríssimas ao mundo. Ledo, cabal e fadal engano. O Brasil tem que parar de viver de commodities. A tecnologia e a biociência hoje elas estão tão avançadas que há décadas existem indústrias do mundo inteiro que produzem praticamente tudo em laboratório, de mármore a esmeralda. Portanto, o discurso governamental brasileiro, focado na supremacia das riquezas naturais, é um atraso de visão, pura e simples. O Brasil não tem comércio, o Brasil é uma fraude histórica. É uma fraude. O Brasil não é um país capitalista, nunca foi. Ou existe aqui aquilo que é chamado o capitalismo de Estado. Quer dizer, o Estado fomenta o capitalismo. Isso não é capitalismo, isso é ditadura. Isso é governo de esquerda. Não é? Portanto, mesmo esse capitalismo de Estado, ele é focado na supremacia de commodities, das riquezas naturais. Ora, é uma questão de pouco tempo. Rasgar a terra para tirar minério, por exemplo, será algo impensável, dada a tecnologia. Há muitos anos atrás eu estava numa reunião em Minas Gerais, na casa de um ex-embaixador, com um grupo de cientistas internacionais, onde nos foi apresentada uma parte ínfima daquilo que na altura já estava a ser produzido dentro das indústrias na Europa. Que é isso que eu estou colocando para vocês. Em pouco tempo, viver de commodities é algo considerado louco, porque as indústrias já estão produzindo tudo. Não é? Quando a coroa portuguesa, por exemplo, investiu pesadamente nas indústrias de cana-de-açúcar, né? Naquela altura, séculos atrás, esse modo de produção era a tecnologia mais avançada que existia. De lá para cá, o Brasil parou no tempo. O Brasil ficou estacionado na extração de riqueza. Ele derruba madeira, ele cavuca petróleo, agricultura, madeira, minério, commodities. Isso aqui é o inverso radical da tecnologia de ponta. E mais, nós não temos centros de pesquisa que produzem tecnologia de ponta. Tem um ou outro ali, mequetrefe, muito pouco. Então o Brasil não tem corpo científico, não tem parque científico e vive de commodities. O país entra em colapso, querendo ou não, né? Então o PIB brasileiro é feito de commodities. Ora, aqui eu quero trazer um outro exemplo. No governo da Dilma Rousseff, a Cátia Abreu, quando era ministra da Agricultura, ela afirmou categoricamente que o Brasil não podia abrir mão do agrotóxico mais venenoso do mundo. Na altura, aquilo ali foi um escândalo, todo mundo xingou a Dilma, etc. Tal. Agora o governo do Bolsonaro liberou 150 agrotóxicos, né, para ser usado. Já está tendo uma repercussão na Europa, em tudo quanto é lugar do mundo. Até a Rússia está questionando o Brasil. Muito bem. Uma coisa é você usar... O Brasil já tem um nível de aplicação de agrotóxico brutal. Mas o que a Cátia Abreu falou naquela altura? E ela estava correta. Por quê? Veja, o Brasil é produtor de commodities. Tem larga escala de monocultura. A agricultura brasileira, como ela não investe em tecnologias alternativas e não tem conhecimento, há tanto tempo vem sendo usado o agrotóxico que as plantas, né, não reagem mais no sentido de produção, se você não aumentar ano a ano o esquema do agrotóxico. Então o que ela falou é correto. É um crime, percebe? Veja a dicotomia brasileira. O que ela falou é correto. O Brasil não pode abrir mão de usar agrotóxico. Porque se ele abrir mão de usar agrotóxico, não existe o chamado agronegócio. Agora veja a que ponto a irresponsabilidade, não é só do governo da Dilma Rousseff, não, de todos os governos brasileiros, porque isso atravessa o Brasil há décadas. Então, muito mais do que os commodities brasileiros, interessa à banca
e aos russos a posição geográfica e política que o Brasil ocupa no Hemisfério Sul. Em 1973, o Clube de Roma apresentou um mapa com o mundo dividido em 10 regiões, ou 10 reinos político-econômicos, né? Esse mapa já não considerava fronteiras ou nacionalidades. Esse é o projeto A Pátria Grande. Esse modelo, adaptado por regiões do sistema do governo mundial. Então são 10 macro-regiões, onde um governo mundial rege essas 10 regiões. O documento revela que o clube dividiu o mundo em 10 regiões político-econômicas, as quais ele chama de reino. Existe um documento intitulado Modelo Adaptado por Regiões do Sistema do Governo Mundial, que foi preparado por Mihailo Mesarovic e Eduard Pestel. Entre outras coisas, uma obra que citou, que fala sobre esse documento, chama-se Rumbo a la Ocupación Mundial, de Gary K. Rumo à ocupação mundial, onde ele mostra as tratativas de um governo que expõe uma agenda secreta para a unificação mundial. Aliás, o Wikileaks agora, com essa prisão do Assange, mostrou isso claramente. Quando aquele outro rapaz foi preso, também ligado ao Wikileaks ali, aquele grupo, me fugiu agora o Snowden. Quando o Snowden foi preso, ele também mostrou exatamente isso. Quer dizer, você tem uma estrutura internacional que invadiu tudo. E essa estrutura é invisível, porque ela não é um governo visível. Então as pessoas confundem hoje, têm uma dificuldade imensa de entender como essas coisas operam na invisibilidade. Porque as pessoas ainda estão presas ao conceito de país, ao conceito de nação, ao conceito de soberania. A ideia de um Estado transnacional, ela prescinde de soberania. Ela não fala em soberania. Aliás, isso é uma pedra de toque do processo. Não é? Então as pessoas tentam raciocinar a estrutura de um governo mundial querendo que ele seja um governo. Não, você tem outras formas de criar uma governança. Bem, o esquema financeiro internacional é um grande esquema nesse sentido. Existe uma interpretação, eu já falei isso várias vezes, vou tornar a repetir, absolutamente equivocada em relação à maçonaria. A maçonaria não é um governo, não é uma sociedade secreta que se ocupa especificamente ou prioritariamente da política. Muito pelo contrário. A maçonaria nasceu, ocupa-se prioritariamente de esquemas financeiros. Quando ela entra na política, é para cooptar a política dentro de um esquema financeiro. Bem, existe um outro documento e um artigo de Raul Zibek, do jornal A Jornada de Centro-Esquerda do México, que afirma: a criação da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, chamada CELAC, é parte de uma mudança global e continental, caracterizada pelo declínio da hegemonia dos Estados Unidos e o surgimento de um grupo de blocos regionais que fazem parte do novo saldo global. Você fala, mas é a esquerda que está falando isso. Vamos lembrar que o Clube de Roma, a proposta do Clube de Roma não tem nada a ver com a esquerda, nem com a direita. Eles usam a esquerda e a direita, politicamente falando, segundo conveniências. Esse é o ponto. Então, quando você pega o modelo de governança global
os problemas decorrentes do governo mundial e foca somente na esquerda, que é a situação que aconteceu com o Brasil, e fala que o problema da desgraça brasileira é só o Foro de São Paulo e o PT, então lança um candidato a presidente da República dizendo que ele vai botar o PT para fora e a partir disso o Brasil vai ficar descomunizado. Nem se fala mais em comunismo no mundo inteiro. Né? E quando, num sentido técnico do termo, quando se fala, é para entender a ação da esquerda. Né? Agora, tecnicamente falando, o conceito não existe mais. Mas voltando, nesse modelo do Clube de Roma, já estava estabelecido, o modelo do Clube de Roma é da década de 50, é logo depois da Segunda Guerra Mundial. Já está estabelecida a supressão das soberanias nacionais, submetida a um governo mundial. Torno a dizer, o modelo do Clube de Roma é depois da Segunda Guerra Mundial. A Pátria Grande é muito anterior ao Foro de São Paulo e é muito anterior ao próprio Clube de Roma. Então perceba, quando o Clube de Roma vem e propõe isso, essa proposta já tinha sido construída no século XIX. E antes, quando a maçonaria surge no século XVIII, ela já surge com um projeto de governança global, chamada República Maçônica Universal. Né? Então, a criação da Pátria Grande é um tipo de cláusula pétrea da Constituição Federal de 88. Junte a isso a realidade do Clube de Roma. Junte a isso a realidade da URSAL. Independentemente de ser uma invenção política, teórica, a URSAL é um fato, né, enquanto conceito. Junte a CELAC, a Unasul e mesmo esse governo agora da suposta direita, não é? Que criou a Unasul da direita. Portanto, é preciso juntar essas peças e muito mais outras dentro desse quebra-cabeça. Curiosamente, o modelo geométrico que aparece nesses blocos de soberania vão coincidir com o modelo proposto pelo Clube de Roma. Então, o que acontece? O Foro de São Paulo é um dos braços do grande esquema da Pátria Grande. Esse braço tem como fim concretizar pela via da esquerda, na América Latina e Central, a formação do bloco latino-americano. Esse bloco, segundo o mapa do Clube de Roma, é chamado de o Sexto Reino. Tá certo? Então o Foro de São Paulo, sob a perspectiva da esquerda, vai concretizar o Sexto Reino. Se o Foro de São Paulo acabar, não se iludam, o Sexto Reino não acaba. Ele continua. Então, a realidade do Foro da Pátria Grande, repito, está inserido e coberto pela Constituição Federal de 88. De modo que, além do PT, que é um dos agentes do Foro, evidentemente, a Pátria Grande conta com seus acólitos fora dos partidos de esquerda e dentro da direita, e dentro do governo mundial, e dentro do sistema financeiro internacional. Quando nós pegamos a ideia da Pátria Grande, o movimento de liberalismo que foi disseminado no mundo inteiro a partir da década de 30, através da Relial, já falei sobre isso também, né? Quando a gente pega o mapa do Clube de Roma, quando pega o mapa da ONU da Agenda 21, né? Quando pega as 10 regiões do mundo e o CELAC, vocês vão verificar que é o mesmo mapa, né? Ora, então o Foro de São Paulo é importante? É evidente que é. Mas é preciso entender o seguinte: ele não é a peça central do esquema. Ele nunca foi. Por conseguinte, o PT está longe de ser o responsável pleno, exclusivo, único pelo caos político, social e cultural do Brasil atual. Pode tirar o PT da jogada, que o bode vai permanecer dentro da sala. A presença da Pátria Grande na Constituição Federal de 88
é anterior ao foro. Isso é um fato legal, constitucional, vital no entendimento desse processo, que ultrapassa, portanto, o mero jogo político entre a direita e a esquerda. Deste modo, o mero fato de não ser o foro o inventor da pátria grande, ao contrário, não é uma matéria despicienda. Não é uma matéria menor dentro do contexto. Assim, querer vender a ideia de que o problema do Brasil é exclusivamente do PT é a forma mais eficiente de ter lançado um véu de ilusão tremendo em cima do Brasil, defendendo uma coisa que é real, mas que não explica, apesar da sua realidade, a realidade caótica do Brasil. Aliás, o Brasil é caótico porque ele foi programado para entrar em colapso. E não foi o PT que fez essa programação. Portanto, há aqui, no mínimo, 2 agentes agindo dentro do Brasil. Um agente visível, que se tornou visível através do PT, digamos assim. E qual é o outro agente que estava agindo quando introduziu a pátria grande na Constituição brasileira? Qual é o outro agente que estava agindo? Eu também já fiz programa sobre isso. Quando introduziu os dispositivos, segundo o artigo, volto a repetir, do Adriano Benagnon, artigos esses que foram colocados por Nelson Jobim na Constituição, quando ele era deputado, na calada da noite, ilegalmente. Artigos esses que levariam o Brasil a um colapso financeiro e institucional dentro de 30 anos, que foi o que aconteceu. Então, no mínimo, nós temos aqui um setor invisível atuando e um setor político, dentro da política, e um setor que atuou visivelmente. O PT ficou visível. E, no meu entendimento, a gravidade dessa questão é o seguinte: criou-se um conforto na cabeça das pessoas ao dizer que, como o PT foi colocado para fora, a situação toda foi resolvida. É óbvio que não. O PT foi colocado para fora exatamente para que o projeto continuasse de vento em popa. Michel Temer deu prosseguimento e desengavetou todas as medidas da Dilma Rousseff, ampliou as medidas da Dilma Rousseff, piorou o esquema. E o governo agora, liberal, do Paulo Guedes, porque segundo o próprio Paulo Guedes, eu também já falei sobre isso, foi ele que foi procurar o Jair Bolsonaro e não o contrário, não é? O governo do Paulo Guedes está simplesmente botando o Brasil para vender. Aliás, recentemente nos Estados Unidos, ele falando para empresários e políticos nos Estados Unidos, disse que o dinheiro que ele ia arrecadar com a Previdência, essas coisas todas, era bullshit, ou seja, merda. Bom, se o dinheiro que ele vai roubar para destruir a Previdência brasileira, ele vai roubar do povo brasileiro para dar para os banqueiros, é bullshit, então por que os banqueiros querem o dinheiro? É interessante a incongruência dessa falsa direita que surgiu no Brasil. Ela é contra o Papa, ela é contra o cristianismo, ela está de braços dados com um sujeito que foi defenestrado do poder pelo próprio Trump, que eles dizem seguir. É o sujeito que está conciliando e lançando um falso nacionalismo que unifica direita e esquerda, comunismo, nazismo, fascismo e cristianismo. Portanto, é a teologia da libertação no mundo político implementar. É através desse governo de direita que eles estão falando de entregar o Brasil para a banca. É esse governo liberal de direita que simplesmente propôs privatizar o Brasil inteiro. Vai ser ótimo, porque depois que vender tudo, não vai restar nada mais por vender. Então nenhum governo que vier depois pode falar em vender alguma coisa.
porque o Brasil já foi vendido e está sendo vendido a preço de banana. O golpe que foi dado em cima do Brasil é monumental. Monumental. A tramóia que foi feita aqui pelas elites é uma das coisas mais macabras historicamente que eu já vi. O que está sendo feito com o Brasil, nem em 1822 se fez. É gravíssimo o cenário brasileiro. Agora, ele é irreversível. Irreversível. Porque essa gente que assumiu o poder, assumiu exatamente para isso. Para leiloar o país, acabar com o país. Tem que ver o que vai vir depois disso, né? E como é que nós vamos sobreviver a essa destruição do Brasil. Tá? Bem, então é preciso, portanto, ter em perspectiva que a esquerda tem problemas? Muitos. Evidentemente que tem. Agora, a esquerda não é a responsável sozinha pelo caos brasileiro. E quando se fala em esquerda, é preciso dizer qual esquerda, que há diferentes tipos. Tá? O caos brasileiro é um caos programado. Ele vem sendo programado desde 1822. Repito, eu tenho falado sobre isso de diversas formas. Há uma elite oligárquica que dirige o Brasil invisível. Essa elite foi aparelhando o Brasil gradativamente, estatizando o Brasil gradativamente. Uma vez que está tudo estatizado, agora chegou o momento de desestatizar. Por quê? Porque ao desestatizar, vai se transferir o comando do Estado para as mãos dessa elite de forma definitiva. Isso é o que está acontecendo agora, neste exato momento, dentro do Brasil. A história é aquilo que ela é, não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Os historiógrafos brasileiros, os historiadores brasileiros, têm um hábito absolutamente deletério e pernicioso, que é só do Brasil. Eles dizem que não podem falar sobre um fato histórico, porque um fato histórico precisa de 20 anos de distanciamento. Por exemplo, quando aconteceu o impeachment do Collor, nenhum historiador se propôs a falar sobre aquilo naquela altura, porque precisava de distanciamento histórico. Isso é uma coisa que só o Brasil inventou. É óbvio que se pode falar de um fato histórico acontecendo no momento em que ele acontece. Eu não preciso de 2 décadas. Que os documentos estão sendo lançados na época, os comportamentos estão sendo lançados na época, né? Então não só pode, como se deve falar do fato histórico. Agora, como se vai analisar a documentação, aí é preciso ter seriedade em relação a isso, né? Então são coisas distintas. De modo que nós precisamos de ter uma perspectiva. O Brasil adora soluções rápidas para problemas estruturais e profundos. O trabalho do José Carlos da Graça Wagner foi tratado com absoluta superficialidade. Absoluta superficialidade. Um trabalho sério, que lhe custou a vida, não é? Sua família foi perseguida, e esse trabalho vem sendo tratado de forma superficial pela direita falsa, bolsonarista, olavética. É preciso dar ao foro o peso que ele tem. E é preciso dar à pátria grande o peso que ela tem. Entendendo que a documentação trazida pelo foro, por Graça Wagner, é só isso, é documento. Ele não foi trabalhado historicamente. Portanto, para tirar conclusões A, B ou C, é preciso que essa documentação tenha sido trabalhada. Isso até o momento não foi feito. Então há um longo caminho ainda para tentar entender o cenário mais profundo do que está acontecendo no Brasil. Nós vamos ficando por aqui e fique em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem.